Olá, muito boa noite. Já está no ar mais um programa Tá na Web, onde você fica por dentro aí do que tem sido falado na internet e de alguns dos temas mais pesquisados no Google. Você já parou para pensar que pode ter aí um dinheirinho esquecido em algum lugar? Muita gente não fazia ideia até o Banco Central divulgar que existem cerca de 8 bilhões de reais parados em bancos esperando aí o resgate dos donos, acredita? Na segunda, o Banco Central lançou um recurso dentro do sistema, chamado de Registrato, que mostra aí se você tem algum dinheiro em uma conta bancária velha ou algum valor esquecido em uma instituição financeira. Por isso a palavra, como você viu aí, parou nos trends, teve mais de 2 milhões de buscas no Google. Foi o assunto mais pesquisado na segunda. Só, gente, que esse site saiu do ar. Foi tanta gente querendo saber se tinha aí um troquinho perdido que o sistema não aguentou. Mas deu tempo de alguns correntistas, os mais rápidos, resgatarem. O valor total chegou a R$ 900 mil e vai ser transferido, segundo o Banco Central, via Pix em até 12 dias úteis. Em nota, o Bacen disse que o sistema Valores a Receber, esse é o nome da ferramenta, gerou aí uma demanda muito superior à esperada e que eles estão trabalhando para retomar o serviço o mais rápido possível. Bom, a gente tem muita dúvida sobre isso. Quem não quer resgatar um dinheirinho esquecido? E para responder às perguntas, às dúvidas da gente, eu chamo aqui na tela o Fabiano Jantalha, que é professor e advogado em Direito, especializado em Direito Econômico. Doutor Fabiano, seja bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Olá, boa noite. É um prazer participar mais uma vez aqui dos debates e discussões da TV Justiça. Bom, vamos lá, doutor. Muita gente com curiosidade, muita gente querendo saber se tem ou não dinheiro. Mas primeiro eu quero que a gente explique o que é o Registrato e para que ele serve. Até aqui nos bastidores a gente estava conversando e o Registrato ele foi criado, ele não foi criado agora. Na verdade, ele já é uma ferramenta, e um novo sistema foi criado agora para disponibilizar esses supostos ou possíveis, valores que as pessoas têm a receber. Então, explica melhor para a gente, para não ter confusão aí, qual sistema que as pessoas vão, então, acessar para saber se tem dinheiro a receber. Bom, o sistema Registrato, ele foi criado em 2014 pelo Banco Central e ele tem um objetivo muito simples. Ele é como se fosse um grande ambiente dentro do qual você tem alguns módulos, sistemas ou apps, vamos dizer assim, de uma maneira mais moderna. Então, você tem o cadastro de clientes do sistema financeiro, onde você pode descobrir, por exemplo, a partir da pesquisa ao CPF, pelo CPF, em que lugares você tem conta, em que lugares você tem algum tipo de relacionamento, como a gente chama, pode ser até cartão de crédito, etc. E você tem o sistema de valores a receber. Esse sim, criado nessa semana, na última segunda-feira, pelo Banco Central, na verdade lançado, nessa semana, o Banco Central já vem desenvolvendo isso há alguns meses, e o objetivo do SVR, como você mesmo antecipou, é centralizar todas as informações. Ele vai virar um grande hub de informações. Então, sobre os valores que você tenha, que os clientes tenham a receber. E aí, sobre esses valores, a gente vai conversando um pouco mais aqui ao longo do programa. Enquanto você falava, doutora, a gente rodou aqui, inclusive, algumas telas, de quando estava funcionando o site, para o pessoal saber como é que é. Então, é muito intuitivo o sistema, Você coloca os dados, se loga no sistema do governo e logo você vai ver, esses valores. E antes da gente mencionar um pouquinho como é que faz, esse passo a passo, muita gente, quando soube que o tema do programa era esse, me perguntou o seguinte: mas, Mário, como assim só agora que estão divulgando essa informação? Eu tinha esse dinheiro desde quando? Por que eu nunca saquei antes? Essa curiosidade a gente consegue explicar, doutor, por que esse dinheiro aí esquecido, digamos assim, durante tanto tempo, só agora que está sendo divulgado? Ou não, a gente realmente não tinha noção e esse dinheiro sempre esteve disponível para o correntista sacar? Na verdade, eu acho que a gente deve colocar isso como uma grande conquista da sociedade brasileira. É um grande serviço de grande valor prestado pelo Banco Central do Brasil, que a rigor não era obrigado a fazer isso. Então, o Banco Central criou há muito tempo uma diretoria de relacionamento institucional e cidadania, que tinha o objetivo de aproximar o Banco Central do cidadão, que tinha o objetivo de desenvolver uma série de ações voltadas para a inclusão financeira e dar maior informação, de uma maneira geral, para os consumidores, e melhorar esse relacionamento, e aí, dentre essas medidas que o Banco Central desenvolveu, está justamente esse sistema. Pois bem, o que acontece é que houve um somatório de duas grandes coisas importantes que aconteceram. Primeiro, o desenvolvimento dessa diretoria e de uma ferramenta específica para centralizar essas informações.
E segundo, o aperto que a fiscalização do Banco Central vem fazendo sobre as instituições financeiras, principalmente depois de uma leizinha publicada em 2017, que mudou um pouco esse processo administrativo e essa fiscalização. Aí, com isso, não é que essas informações antes não estivessem à disposição, elas não estavam tão fáceis. Então, o que a gente tem agora é uma plataforma que centraliza essas informações e, repito, isso é uma conquista da sociedade brasileira que o Banco Central entrega para todos nós e prestando um serviço de excelência. Agora, doutor, em quais situações eu posso ter dinheiro, né, nessas contas? É uma conta antiga que eu esqueci abrir na época do estágio para receber o valor e ficou lá, nunca fechei? Ou é alguma coisa relacionada à tarifa de pacote de serviços que a gente paga para o banco? Me explica um pouquinho sobre esses exemplos. As duas coisas, então as duas principais causas, vamos dizer assim, que podem gerar, portanto, a disponibilidade de valores ou direito das pessoas a receber, são justamente essas que você colocou. Em primeiro lugar, os chamados recursos não procurados. O Banco Central verificou ao longo de muito tempo que algumas instituições não vinham adotando práticas no sentido de procurar essas pessoas que tinham deixado recurso durante muito tempo. Claro que todo mundo tem direito de deixar o dinheiro por quanto tempo quiser no banco, mas acontece que muitas vezes a pessoa simplesmente esquece, né? Esqueceu, saiu de um emprego, uma conta vinculada de estágio, como você colocou, e esqueceu, né? Então, essa é a primeira causa. E aí o Banco Central obrigou as instituições financeiras a fornecer a ele essas informações, esses dados, inclusive com saldo, CPF, etc., para ele alimentar esse sistema. Hoje você tem uma interlocução desse sistema. A segunda grande causa, que você também mencionou aí na sua apresentação, é justamente essas tarifas. Mas aí são as tarifas indevidamente cobradas. Então, a gente teve durante um tempo tarifa de abertura de cadastro, tarifa de liquidação antecipada de contrato, etc. Algumas tarifas que depois vieram ou por força da regulamentação ou por força da própria prática de fiscalização do Banco Central a ser reconhecidas como indevidas. Então, o Banco Central ou punia as instituições ou entrava em acordo com as instituições financeiras por meio de termos de compromisso, dentro dos quais essas instituições se comprometiam a devolver esses valores, né? E elas passaram a fornecer isso de uma maneira organizada. Então, tanto pode ser um recurso não procurado, de uma conta, por assim dizer, esquecida, quanto também por tarifas que você já pagou, mas que agora o Banco Central vem trazer a público a informação de que aquele valor que você pagou, ou aqueles valores que você pagou, foram considerados indevidos. Agora, não tem nenhuma correção, não, nesses valores, né? Se na época eu tinha 50, hoje eu vou ter direito aos 50. É assim que funciona? O que a gente tem, aí é preciso ver caso a caso. Por exemplo, se é um recurso que você deixou na sua conta e ela não era uma conta de poupança, por exemplo, aí esse recurso não vai ter correção. Ele vai ter a correção que teria normalmente se a conta fosse remunerada. Se fosse uma conta de poupança, ele vai com a remuneração até essa data. Mas se for, por exemplo, uma tarifa, aí é preciso ver caso a caso, porque muitas vezes o Banco Central, no acordo com a instituição ou no processo administrativo, ele obrigou a instituição a atualizar ou a não atualizar. Eu acho que vai depender muito do caso. Agora, doutora, a gente teve aí, né, 2 anos de pandemia, estamos no terceiro praticamente, né? Indo para o terceiro, em março a gente completa aí. E muitas pessoas faleceram nesse tempo, né? Então, uma pergunta aqui que é um exemplo muito comum entre a nossa sociedade. Se um parente meu pai ou minha mãe faleceu, e eu consulto lá, tenho a senha e tudo, tem algum dinheiro, eu posso resgatar? Como é que funciona isso? Essa foi também uma das dúvidas que surgiu durante a apuração aqui desse tema. Muito importante. Aí a gente vai ter uma burocraciazinha chata que muitas vezes só o advogado vai conseguir resolver. Basicamente, o que a gente precisa, isso não se aplica só a esses depósitos, mas a qualquer outro bem que você descubra de titularidade de alguém que tenha morrido. O que você faz é procurar o inventariante. O que é o inventariante? É aquela pessoa, seja um herdeiro ou alguém indicado por ele ali, que assumiu a responsabilidade por aqueles bens do falecido ou da falecida, né? Então, vai procurar o inventariante, vai ter que fazer um requerimento ao Banco Central, talvez isso não possa ser feito pelo sistema, ou ao Banco Central, enfim, vai ter que direcionar isso, indicando qual é a conta, o local, enfim, a receber. Então, existe uma burocraciazinha um pouco maior aí, mas que é perfeitamente possível de ser feita. Só lembrando que de alguns anos para cá, muitos inventários passaram a ser feitos, inclusive, por escritura pública.
né? Ou seja, não tendo menores, etc., e sendo todos de acordo com a partilha, pode ser feito por escritura pública. E nesse caso, o caminho é bem mais fácil. O próprio inventariante pode apresentar um requerimento ao Banco Central, mostrando a escritura de inventário, e aí essa questão vai ser dirimida. Eu acredito que daqui a algum tempo o Banco Central talvez crie alguma funcionalidade específica para esses casos, porque senão vai ficar inviável realmente administrar milhares ou dezenas de milhares de situações individuais. Tá certo. Fabiano, agora, o que mais a gente consegue fazer nessa plataforma, né? O SRV ele veio agora, mas a plataforma já existia, como você mencionou, e ela serve também e oferece alguns serviços aos cidadãos que não são amplamente divulgados. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho aqui o que eu consigo consultar. Vou pegar um exemplo, vamos partir de um exemplo prático, já que a gente está falando com internautas ou pessoas interessadas aqui, né? Nesses dados mais modernos, vamos pegar um exemplo bem simples. Imagine que você receba uma cobrança de uma instituição financeira e diga assim, olha, você está devendo aqui no cheque especial, sei lá, R$1.000. Aí a pessoa olha e diz, mas eu nunca tive contato com essa instituição financeira, eu nunca abri conta no Banco X, por que o Banco X está me cobrando? Para evitar situações como essa, é que serve também o registrado. O registrado tem dois módulos, como eu falei, principais. Um é o SVR, que a gente está falando, e o outro, que é o cadastro de clientes do sistema financeiro, que é ainda mais antigo do que o registrado. Foi criado em 2003 e para uns propósitos de prevenção à lavagem de dinheiro. Mas lá você pode acessar com base no seu CPF, você pode saber quais contas, quais instituições financeiras existe um relacionamento bancário seu. Então, você pode olhar, eu tenho conta no banco A, B, C e D. Aí você diz, mas peraí, aqui no sistema está dizendo que eu tenho no banco E. Eu não conheço o banco E. Aí você vai lá, procura o banco e diz, ei, que informação é essa que tem aí a meu respeito, que eu tenho conta, etc. Né? Uma outra informação, eu disse que são dois, mas na verdade são três módulos, que é o SCR, que é o Sistema de Informações de Crédito. Esse sistema você pode ver aí não só as contas, mas você pode ver que operações de crédito existem contratadas em seu nome. Financiamento, aí você olha lá e diz, por exemplo. Financiamento bancário, financiamento de veículo, CDC, que é aquela modalidade de crédito que você contrata pela internet ou no caixa eletrônico e todas as outras. Ou seja, o registrado é muito maior do que o SVR e eu espero que esse episódio mostre à população a importância, inclusive, de ter acesso a ele. Sim. Que é algo, inclusive, muito fácil. É interessante que a gente não ouvia falar mesmo. Eu vou até pedir para o pessoal colocar aqui na nossa tarja o site, né, do Banco Central, para que a gente continue tentando. A gente sabe que eles estão tentando retomar, né, esse serviço, mas enquanto isso não acontece, já guarda aí o site para que daqui um tempinho, quem sabe amanhã, já tudo volta ao normal. E eu quero finalizar, doutor Fabiano, com o seguinte. A nota, né, que a gente recebeu, uma nota oficial do Banco Central sobre esse acontecimento, dizia algo que eu achei interessante. Eu queria trazer aqui para a gente. Segundo o Banco Central, os dados e os valores fornecidos no registrado são de responsabilidade das próprias instituições financeiras, ou seja, né, os bancos que têm esse valor. E em alguns casos, eles contam que os saldos podem ser pequenos, às vezes de R$20, R$50, mas que o Banco Central orienta que todo cidadão saque esse dinheiro, né, porque ele pertence. É uma forma simples e ágil de você reaver algo que é seu, né, e que por muito tempo talvez tenha ficado aí no esquecimento, né? Eu acho que isso é uma demonstração de compromisso do Banco Central com essa cidadania financeira. A cidadania financeira não envolve somente acesso à informação, mas acesso a direitos também. E eu acredito que R$20 para cá, R$20 para lá, se você somar essa conta, vai dar alguns bilhões. E é dinheiro das pessoas. E vamos lá, R$20 dá para pagar um lanche, R$30 dá para pagar um lanche, R$40 já dá para pagar um almoço e por aí vai. Então, são recursos que, se forem procurados, inclusive, desestimulam as instituições a terem práticas não muito transparentes na gestão desses recursos, né? No encaminhamento. Então, eu acho que é um engajamento que se busca das pessoas também em relação aos seus direitos, né? É verdade. Estou curiosa para saber. Quando eu fui acessar, infelizmente já estava fora do ar, mas vou ficar ali no F5 para saber se eu tenho também algum valor. Doutor Fabiano, muito obrigada pela sua participação. Adorei as explicações, como sempre. Muito didático, viu? Obrigada. Muito obrigado. Boa noite. Sempre à disposição.
É isso, pessoal. Vamos voltar então para as telas? Vamos lá, a gente vai saber o que mais tem sido pesquisado nessa semana na internet. Eu vou começar pela semana, né, com destaque da carteira de trabalho digital. A CTPS Online, né, que é o aplicativo, ficou fora do ar por algumas pessoas desde a sexta-feira. E se você ainda não utiliza o serviço, eu vou explicar aqui. É um aplicativo que foi lançado pelo Ministério do Trabalho há alguns anos para facilitar o acesso a informações e contratos, né, que a gente tem na carteira. Com essa instabilidade no sistema, os usuários não conseguiram algumas informações importantes, né, sobre o seguro-desemprego ou o abono salarial, por exemplo, que já começou a ser pago. Então, esse aplicativo, ele é o mais baixado do governo, gente. Só neste ano foram mais de 230 milhões de acessos. Então é isso, né? Banco Central aí fora, o aplicativo da CTPS fora. Vamos ver se tudo se ajeita nos próximos dias, porque a gente precisa desses serviços, né? Outro tema muito buscado nessa semana foi o Bitcoin, né? Você já ouviu falar, a moeda está em queda e já vale metade do valor histórico de novembro, que inclusive foi destaque aqui no programa ano passado. A criptomoeda chegou a valer 69 mil dólares, né, em novembro do ano passado, e ontem estava valendo 36 mil. Então, uma boa hora para quem pensa em investir na moeda virtual e uma péssima para quem precisa vender, né, para quem precisa fazer dinheiro. E a gente fecha o giro de notícias com a OCDE. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico fez um convite oficial para o Brasil entrar na entidade. Olha que legal. Mas, apesar desse convite, o processo aí pode levar um tempão, anos mesmo. Não tem uma data certa para ser concluído. A OCDE, gente, é uma organização internacional, tem sede em Paris e conta com apenas 38 países na composição. Bem seleto, né? E a ideia é coordenar políticas econômicas entre esses integrantes. A gente vai agora para um rápido intervalo. Eu te espero no próximo bloco com mais notícia. Não saia daí. Tá na Web está de volta e a gente vai para o segundo bloco agora falando sobre fake news. E na nossa editoria semanal do Instagram, a hashtag Era Fake, falamos sobre vacinação de crianças. E se você não segue a gente ainda, o nosso arroba lá é TV Justiça Oficial, viu? Era fake, gente, um vídeo que circulou pelas redes sociais alegando que a Pfizer adicionou secretamente trometamina às vacinas contra a Covid-19 para crianças em tratamento para prevenir aí ataques cardíacos. A verdade é que a trometamina está presente na composição da vacina naturalmente para adultos e para crianças. E essa informação é pública, você pode ler na bula da vacina. E além disso, segundo a Anvisa, a substância ela é usada para controlar o pH da vacina e aumentar aí o prazo de validade. Portanto, não tem relação com tratamento para ataques cardíacos, tá? E já na programação aqui da TV, nos intervalos, temos uma fake news sobre a infecção da Covid e o ato de escovar os dentes. O que será que esse povo inventou? Vamos ver? Já existem estudos que descartam que as escovas de dentes podem reter o vírus da Covid-19. O uso da pasta de dente, que já tem agentes detergentes, já impossibilitam a manutenção desse vírus nas escovas. Independente da infecção, as escovas de dentes têm que ser trocadas a cada 3 meses para evitar outros tipos de doença bucal. Quando você receber alguma notícia que seja meio duvidosa, procure um profissional para esclarecer, principalmente um profissional da área. E para conversar sobre esse assunto, eu convido agora aqui para um bate-papo comigo o dentista Luiz Evaristo Volpato. Tudo bom, Luiz? Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Tá na Web. Boa noite, Mariana. Eu que agradeço, em nome do Conselho Federal de Odontologia, do nosso presidente Juliano Vale, pela oportunidade de estar aqui participando do programa Tá na Web da TV Justiça. Vamos lá, doutor. É o seguinte, a gente viu aí no vídeo que
claro, é uma fake news, né? A gente não vai se reinfectar escovando, usando a nossa própria escova dental. Queria que você explicasse um pouquinho essa questão para a gente. Exatamente. Essa foi uma notícia que circulou bastante nos últimos tempos, né? E tudo que é relacionado à Covid acaba gerando uma certa polêmica e um certo temor, né? Que é até compreensível pelo momento que a gente está vivendo. Como na maioria das fake news, né, existe pontos verídicos, mas que a hora que você junta todas as peças, elas acabam não se encaixando, né? Então, a saliva, existe o vírus da Covid, a saliva de pessoas que estão infectados? Sim, existe. Ao escovar os dentes, a saliva ou restos, né, de alimentos ou bactérias ou até vírus que estão na boca podem ir para a escova de dente? Sim, isso pode acontecer. Agora, uma pessoa que teve Covid voltar a se reinfectar por meio da sua própria escova de dente, se ele não a trocar, isso vai acontecer? Não, isso não vai acontecer, tá? Então, a pessoa que tem a Covid, né, ele deve continuar mantendo seus cuidados com a higiene bucal, usar a escova de dente, mas o fato dele não trocar essa escova após ele sarar da infecção não vai fazer com que ele se contamine novamente pela própria escova de dente. Não, isso realmente é fake news. Mas tem um ponto importante que eu quero chamar a atenção aqui. Se você mora com alguém, né, doutor, e está com Covid, está com vírus ativo, é importante você isolar. Se tiver mais de um banheiro, é importante isolar também, porque aí sim, se você utilizar aquele mesmo ambiente, é lógico que você não vai utilizar a mesma escova de dente, mas se fica ali juntinho, uma escova de dente com a outra, quando essa pessoa ainda está com o vírus, aí sim há um risco, certo? Esse é um excelente ponto que você citou, Mariana, porque quando a gente fala de isolamento, o isolamento ele também está se referindo a essas questões de higiene, né? Então, se existe uma pessoa na minha residência que ele está com Covid, ele deve ficar isolado. E no caso, escova de dente, todos os objetos, né, de uso pessoal também devem ficar isolados, porque existe a possibilidade de uma pessoa contaminar outra pessoa através desses objetos. Não é a forma mais comum, não é a forma mais usual de contaminação. A forma mais comum e usual de contaminação é através do contato direto, através das gotículas, né, que a gente vai espalhar ao falar, ao espirrar, e por isso é tão importante o uso das máscaras. Mas sim, existe a possibilidade de um objeto contaminado vir a contaminar outra pessoa. Então, a reinfecção não é possível, mas essa escova de dente que está possivelmente contaminada, vir a contaminar outra pessoa, né, outra escova de dente que de repente está armazenada junto com essa escova, isso é possível de acontecer. Então, deve ser tomado cuidado para esse isolamento também, não só da pessoa, mas também dos objetos de uso pessoal. Tá certo. Bom, para a gente fechar, me conta aqui. Toda semana a gente traz aqui pelo menos 2 fake news, doutor, falando sobre vacina, Covid, enfim, entre outros temas. Mas, infelizmente, né, e por causa desse momento que a gente está vivendo pandêmico, as pessoas tendem a acreditar. Agora, relacionada à odontologia, essa é a primeira que a gente traz. Queria saber como é que foi esse período aí para vocês, se a odontologia também foi alvo, né, de fake news aí. Se você puder contar alguma que você lembre, que quiser também desmistificar aqui com a gente. Ah, sim. Na verdade, a odontologia, de uma forma geral, ela também sofre com fake news e também com desinformação, né? A gente tem a desinformação, que são pessoas que acabam passando para frente informações sem conteúdo científico, né, real, mas sem a intenção de ludibriar, de enganar as pessoas. E as fake news que realmente têm o objetivo de enganar. Então, a gente tem desde muitas vezes pessoas que não são da área, mas são pessoas que têm uma grande ascensão ao público, né? Ou porque tem muitos seguidores em redes sociais, ou porque são pessoas famosas, né? Pessoas da mídia, e às vezes eles dão alguma informação a respeito de odontologia que acaba não sendo uma informação correta, e às vezes a tal da fake news mesmo. E uma que merece destaque é a questão do flúor.
é muito comum ainda aparecerem notícias fazendo relação do flúor, do uso do flúor, com problemas sistêmicos, às vezes com problemas mentais, autismo e outras situações em crianças. E isso não há nenhuma evidência científica de que isso aconteça. Mas existe muita gente que tem medo, né? Porque se alguém fala que seu filho vai correr o risco de ter um problema de saúde importante se usar uma pasta de dente com flúor, as pessoas têm medo e acabam deixando de usar essa pasta de dente, que é a mais indicada, né? Então, às vezes, acaba adotando um comportamento que não é o mais adequado, que não é o que vai gerar a melhor proteção para ele e para o seu filho, em função de uma notícia falsa ou de um boato que ouviu na internet. É isso aí, infelizmente a fake news está por todos os lados, né? Doutor Luiz, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Uma boa noite, viu? Eu que agradeço a oportunidade e agradeço também pelo serviço que vocês estão prestando, né? Que é fundamental esse esclarecimento a respeito das más notícias e fake news que circulam na internet. Boa noite para você e para todos que estão nos assistindo. Obrigada, doutora. Até logo. Bom, gente, é isso. Vou ficando por aqui, tá? Não deixe de acompanhar nossas redes sociais, né? A gente tem Instagram, Twitter e YouTube. Volto na semana que vem com mais um assunto da web para você. Até lá. Tchau, tchau.